Olá, tudo bem? Sou o professor Roberto Arruda, eu vou ministrar a disciplina na sala de aula, né? Nós já tivemos a experiência na disciplina TCC1 e agora vamos dar continuidade ao curso na disciplina na sala de aula. Nossa carga horária é de 30 horas, que será distribuída em 4 semanas. Bom, vamos passar inicialmente as informações gerais da disciplina. Bem, o que diz o projeto do curso? Então, a disciplina na sala de aula caracteriza-se pela implementação do plano de aula na sala de aula do professor cursista. Após a implementação, um relatório circunstanciado com análise reflexiva avaliativa do desenvolvimento do plano em sala deverá ser elaborado pelo professor cursista e socializado no ambiente virtual do curso. Ou seja, nessa disciplina vocês vão planejar e executar efetivamente um plano de aula na sala e depois será feita uma avaliação, que será discutida, socializada entre os cursistas. A ementa do nosso curso é plano de aula, implementação do plano de aula, relatório circunstanciado e reflexivo de desenvolvimento do plano de aula em sala, né? Bom, então, comentando, nessa disciplina será posto em prática pelo cursista a elaboração e a execução de um plano de aula com aplicação de recursos didáticos pertinentes para o pleno alcance dos objetivos desejados. Ou seja, então, daquilo que nossa experiência que nós tivemos na disciplina TCC1 servirá também para ser aplicado nessa disciplina, como, por exemplo, o pensar nos materiais didáticos pertinentes, né, para execução daquela aula para que tenha um alcance pleno dos seus objetivos. É importante ressaltar que a elaboração do plano de aula deve ser focada na consolidação do efetivo aprendizado do aluno de forma motivadora. Então, vocês têm que elaborar um plano pensando nisso, né? Então, no momento que o aluno tem motivação, a consequência natural é o efetivo aprendizado. Então, vamos buscar isso, né, no nosso planejamento. Para que isso se concretize, é preciso considerar o perfil da turma. Vocês têm que analisar o interesse da turma para escolher, no caso, as estratégias e os recursos didáticos, né, interessantes, pertinentes, né, de tal modo que você tenha esse retorno positivo, que possa promover a construção do conhecimento. Serão disponibilizados, né, essa videoaula, slides de orientação, também links de acesso a portais pertinentes para a pesquisa e fundamentação teórica da disciplina. Além disso, também estarei disponível para tirar dúvidas, né, via e-mail ou chat. Bom, agora vamos detalhar aqui as atividades desenvolvidas por semana. Bom, na primeira semana vai ser apresentado para vocês essa videoaula, será disponibilizado para vocês as diretrizes, né, para o desenvolvimento de um plano de aula, né, assim como também links, né, de acesso para a realização de pesquisas, para o aprofundamento do conhecimento do desenvolvimento de um plano de aula, tá certo? Então, toda a orientação vocês vão ter, né, tanto aqui nessas apresentações, nos PDFs que serão disponibilizados, assim como também nos links, e vai ser disponibilizado para vocês também. Bom, então, aí, dando continuidade aí na primeira semana. Então, ao final da primeira semana, será realizado um fórum para socialização no ambiente virtual. Então, vocês já devem pensar nessa primeira semana o tema, conteúdo do plano de aula a ser elaborado, os objetivos a serem alcançados e os recursos didáticos pedagógicos adequados que serão utilizados para atingir esses objetivos. Então, você já tem que pensar na aula que você vai executar e já definir agora nessa semana, primeira semana, tema, objetivo e recursos didáticos. Bom, na segunda semana, será elaborado, né, como exercício o plano de aula a ser executado seguindo as diretrizes propostas, que será apresentado posteriormente. Então, o exercício tem o seguinte enunciado: de acordo com o tema conteúdo escolhido e seus objetivos a serem alcançados, elabore um plano de aula seguindo as diretrizes propostas. Que diretrizes são essas? Então está aí, ó, plano de aula. Então você vai, no início tem o cabeçalho, onde vai constar a identificação, professor cursista, né, no caso, vocês.
a escola ou instituição onde vai ser executada a aula, ano, série, né, a disciplina e a duração. Essa duração ela pode ser de uma aula de 50 minutos, duas, sei lá, uma semana de aula. O importante é que você consiga dar tudo aquilo que foi planejado em termos daquele conteúdo que você escolheu, seja concluído, né, inclusive com a própria avaliação, que também nós vamos dar essa orientação de como fazer isso. Bom, então, o que vai constar no corpo desse plano de aula? Então, nós temos o tema conteúdo. Então, vocês vão apresentar o conteúdo, o assunto a ser abordado. 2, os objetivos. Então, você vai descrever os objetivos, tanto geral quanto os objetivos específicos. E terceiro item do plano de aula, recurso didático. Então, vocês vão elencar os recursos didáticos pedagógicos a serem utilizados nessa aula que vocês vão executar. 4, estratégia de aprendizagem. Então, você vai descrever na ordem cronológica todas as etapas da metodologia aplicada com a utilização dos recursos didáticos para que se possibilite alcançar os objetivos. É importante destacar também o tempo previsto para a execução de cada etapa. 5º, a avaliação. Então, você vai indicar aí no plano de aula os parâmetros, os instrumentos de avaliação que possibilite verificar se os objetivos foram alcançados, se os recursos didáticos e a metodologia foram eficazes para o cumprimento dos objetivos, se o tempo foi suficiente, né? E a aula executada, e verificar também se a aula executada promoveu motivação e interesse nos alunos, né? Porque isso é importantíssimo, né, na questão para você avaliar se realmente você teve um efetivo aprendizado, um alcance maior. Então, se você percebeu que os alunos estavam motivados, com certeza você vai ter um resultado mais positivo com essa aula executada. Bom, uma observação. Então, vocês vão fazer a avaliação, né, as observações após a execução da aula, durante e após a execução, e vocês vão elaborar, no caso, aquele relatório circunstanciado e reflexivo. Então, no relatório circunstanciado reflexivo, que será apresentado no último dia de aula, é importante também relatar outros aspectos positivos e ou negativos observados pelo professor cursista, que considerar relevantes apresentar no relatório de avaliação. Então, a gente vai ser disponibilizado para vocês um roteiro de orientação, né, de como você vai fazer essa avaliação da aula de vocês. Então, é importante também você verificar esses aspectos, né, além daqueles básicos que vão ser postos para vocês avaliar. E, por fim, né, no corpo do plano de aula, as referências. Então, você vai apresentar todas as referências utilizadas para fazer o planejamento. Bom, na terceira semana será desenvolvida a aula planejada, ou seja, essa semana será especificamente para você fazer a execução dessa aula em um momento, 2 ou até a semana inteira, contanto que você cumpra os objetivos previstos no seu plano de aula, tá certo? E depois vocês vão gerar o relatório, né, de avaliação e que vai ser socializado tanto no ambiente virtual quanto vai ser apresentado. Vai ter a apresentação oral, né, no último dia de aula. E aí, por fim, na quarta semana, né, na última semana, será, como eu disse, será socializado no ambiente virtual o relatório circunstanciado com análise reflexiva, avaliativa do desenvolvimento do plano em sala. Também será apresentado esse relatório oralmente pelo cursista, na aula presencial, que vai acontecer no dia 14 de setembro de 2019. Então, é o último dia de aula, vai ter essa apresentação dessa avaliação, que vocês vão receber também toda a orientação de como que vocês têm que apresentar nesse dia. Uma avaliação da aula, autoavaliação, por assim dizer, da aula. Então, onde pesquisar? Então, pessoal, abaixo está aí disponibilizado para vocês links, né, para pesquisa sobre o seu plano de aula, né, onde consta lá, nesses links, a fundamentação teórica, orientações, planejamento, execução, avaliação e modelos de plano de aula, né? Então você tem aí esses links, né, como o Portal do Professor, Nova Escola, Escola Educação e outros, né? E além do mais, você também pode fazer sua pesquisa, né, particular em outros links, outros portais, mas esses aí serão suficientes para o pleno desenvolvimento da disciplina,
tá certo? Então, finalizando aqui a nossa apresentação, eu desejo bons estudos para todos e ficaremos à disposição para tirar dúvidas via e-mail e no chat também, quando chegar o momento.